Shalom, shalom. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui. E hoje eu quero tratar, vamos falar de um assunto importante, um assunto que pouco temos assim uma certa aplicação esporadicamente. Às vezes falamos algo a respeito, ao assunto. Porém, hoje eu quero trazer algo importante e que realmente é necessário, né? É necessário entendermos, porque hoje vamos falar justamente o que do casamento, né? Do casamento, a nossa postura, o que pensamos realmente, aquilo que pensamos realmente, ela coincide com as escrituras, porque sabemos e vemos, né? Que infelizmente, uma onda de investidas nos casamentos tem sido de uma forma, é, como que eu posso dizer, de uma forma assim bem assídua, né? Em todo o tempo, todo dia estamos vendo casos, relatos, né, de casamentos, famílias sendo desfeitas, por diversas questões, né? Por diversas questões. E até no meio cristão hoje, né, tem se tornado algo corriqueiro, né? E por não se dizer, né, acho que até se tornou natural, né? Se tornou natural no meio cristão. Hoje, as separações, né? As separações, os casamentos, né? Que deveriam ter uma duração, né? Uma duração como o próprio Eterno citou, né, a duração até que um ou outro partisse, mas vemos que no decorrer da caminhada, né, casamentos têm sido desfeitos, destruídos, né, mas o que realmente tem levado, né, tem levado a essa situação. E vamos abordar, não vou falar no sentido geral, mas principalmente voltado para o mundo cristão, o mundo evangélico, né? Assim por se dizer, né? Que ao contrário do que muitos pensam, né? Acham, e eu vejo realmente que não era para ser assim, não era para estar acontecendo dessa maneira, porque como temos a igreja como um espelho, né? Ou como uma referência, e foi para isso que o Eterno estabeleceu um povo, né? Para que esse povo levasse a influência do Eterno, né? A influência das, dos princípios morais do Eterno, né? E não ao contrário, serem mudados, né? Pelo mundo, pelo sistema. E infelizmente isso tem acontecido, né? E, claro, usamos diversidade de argumentos para que se dê, né, o desfazimento, né, se eu posso dizer assim, do casamento, a interrupção daquela aliança que um dia foi feito perante um altar e perante o Eterno. O texto que eu quero trazer é um texto bem peculiar. Eu creio, não sei se já ouviram falar a respeito, né, ou se já leram, mas eu buscando informações achei bem interessante, né, bem interessante esse relato. E quando, claro, alguns vão dizer, irmão Paulo, mas isso aí era na época da lei, como sempre, né? Como sempre. Infelizmente, a mente do homem hoje, de uma forma que está bloqueada, né? Já tem sido doutrinada a estar rejeitando, né? Os ensinos do Eterno, porque temos a lei como isso, né? Como algo a não ser mais absorvido. Bem certo que existem algumas práticas, né? Algumas questões que estavam inseridas aqui no livro da lei que realmente não existem como serem feitas, correto? Mas o que temos que ter em mente, meus irmãos, é a base, né?
né, realmente assim o princípio que essa lei quer nos apresentar. A gente tem coisas que realmente a gente não tem como mais fazer, mas temos que levar em conta para a nossa vida o princípio desta lei. Qual é o princípio que ela quer nos ensinar? Amém? E vamos ler aqui no livro de Números. É um texto bem longo, né? É um texto longo, mas para que possamos compreender realmente, é necessário que se faça essa leitura. Então prestem atenção, né, com bastante atenção, na leitura que vamos estar fazendo. E depois iremos estar abordando, amém? Fazendo as análises para entendermos o que realmente o Eterno quer nos ensinar, nos mostrar o princípio desta lei que nesse tempo foi aplicada, né? Foi aplicada aqui no meio do seu povo. Números capítulo 5 e o seu versículo a partir do versículo 11, que nos diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, de maneira que outro homem se tenha deitado com ela, sem o conhecimento do seu marido, e o fato for oculto aos olhos do próprio marido, por ela ter se contaminado em segredo e não haver quem deponha contra ela. Por não ter sido surpreendida em flagrante, e o espírito de ciúme vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúme, e de sua mulher tiver ciúme, mesmo que ela não se tenha contaminado. Então esse homem trará a sua mulher perante o sacerdote e juntamente trará a sua oferta por ela, a 10ª parte de um efa de farinha de cevada, sobre a qual não derramará azeite, nem porá incenso, porque é oferta de cereais de ciúmes, oferta memorativa que traz a iniquidade em memória. O sacerdote a fará chegar e a porá perante a face do Senhor. Em seguida, pegará água santa num vaso de barro, e tendo tomado do pó que houver no chão do tabernáculo, o espargirá na água, e apresentará a mulher perante o Senhor, soltando o cabelo dela, e lhe porá nas mãos a oferta memorativa de cereais, que é a oferta de cereais dos ciúmes. Nas mãos do sacerdote estarão as águas amargas e de maldição. O sacerdote a fará jurar, dizendo-lhe: Se ninguém contigo se deitou, e se não te apartaste de teu marido pela imundícia, dessas águas amargas e de maldição serás livre. Se, contudo, te apartaste de teu marido e te contaminaste, e algum homem que não o teu marido, se deitou contigo, o sacerdote fará aqui a mulher prestar um juramento, sob pena de maldição, dizendo à mulher: O Senhor te ponha por maldição e por conjuração no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar a barriga. Esta água de maldição penetre nas tuas entranhas, para te fazer inchar a barriga e te fazer descair a coxa. Então a mulher dirá: Amém, Amém. Depois o sacerdote escreverá essas mesmas maldições no livro, e com a água amarga as apagará. Fará a mulher beber a água amarga e de maldição, a fim de que essas águas de maldição penetrem nela, causando-lhe amargura. Da mão da mulher, o sacerdote pegará a oferta de cereais, a moverá perante o Senhor e a trará ao altar. Tomará um punhado da oferta de cereais, da oferta memorativa, e sobre o altar o queimará. Depois dará a beber a água à mulher. Ao fazê-la beber a água, será que, se ela se tornou imunda,
enganando a seu marido, a água de maldição penetrará nela para amargura. A sua barriga se inchará, a sua coxa descairá. Aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. Se ao contrário a mulher não se tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá. Esta é a lei dos ciúmes, quando a mulher se desviar e se tornar imunda, enquanto sob o poder de seu marido, ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúme e tiver ciúmes de sua mulher, o sacerdote apresente a mulher perante o Senhor e nela execute toda esta lei. O homem será isento de culpa, porém a mulher levará a sua iniquidade. Louvado o nome do Eterno. Um texto bem expressivo, né? Expressivo. Eu creio que de momento assustador, quando vemos assim esse relato, né? Esse relato, uma lei que o Eterno estava estabelecendo para uma conduta, né, que seria assim aplicada mediante uma conduta de reprovação, e vemos assim que realmente é assustador, né? É assustador. À primeira vista, à primeira vista, a primeira leitura a qual fazemos assim de imediato é assustador, tanto para quem lê, né, está lendo, e entrando no cenário, né, para a pessoa que seria submetida a esta lei. E como já vemos aqui no início, né, está se tratando justamente de um algo que realmente é abominável diante dos olhos do Eterno, né, que não há uma negociação, que se dá justamente no meio, né, no meio assim, do casamento entre o esposo e a esposa, que é o adultério, né, que é a prática do adultério. Isso é realmente abominável, e vemos relatos, né, relatos bíblicos, que essa prática, ela tinha claro, assim, quando se tinha, era a prova, né, do ato cometido, vemos que ela era sentenciada com apedrejamento. Apedrejamento. A primeiro modo, à primeira vista, podemos entender assim o rigor, né, o rigor que o Eterno assim aplica, né, está aplicando. Mas a nossa visão quanto, e isso é algo assim que realmente temos que mudar, e eu lamento, né? Eu lamento que a igreja hoje, né? A igreja que defende a palavra do Eterno, a igreja que defende, né? Defende as escrituras, professa a fé em Yeshua, né? Que entende, conhecendo a importância da missão da igreja aqui na terra, né? Ela se contraponha aos mandamentos do Eterno, né? Tem uma mentalidade de que não precisamos mais da lei do Eterno agindo em nossa vida, né? Porque a ótica, a visão, quando se faz uma leitura a grosso modo disso aqui, né, desse texto, assim, é chocante, né? Aí já à primeira vista, quando vemos assim a consequência, então já alegamos o cara, não, mas isso era da lei, isso aí não se pode mais fazer, isso não se pode mais se cumprir, né? Realmente, né? É claro que não tem como, né, se fazer mais esse ritual, né,
essa execução dessa lei, né? Mas a igreja tem que entender que muitas coisas da lei que na sua prática literal não se faz mais, não podemos negligenciar o seu princípio. E a igreja, hoje, além de não querer mais, tem como afastar da lei de Deus, também não quer absorver um princípio da lei do eterno. E isso é grave. Quando olhamos o cenário cristão, as coisas que têm acontecido, se dá justamente por não terem mais a aceitação do condicionamento da lei do eterno e muito menos os princípios que ela quer nos trazer. Amém? Se eu não tenho isso na minha vida, a minha vida vai virar uma baderna. Vai virar uma vida que não há princípios. E os princípios adotados serão os meus, não mais o do eterno. E como o assunto hoje é um assunto bem profundo, e eu quero trazer num cenário cristão, ainda que o mundo também esteja na mesma caminhada, mas o sistema do mundo é separado. O sistema do mundo não tem afinidade com as leis do eterno. O mundo dita sua própria lei. O mundo rege suas próprias leis. Vive suas próprias leis. Criam suas próprias leis. Mas a igreja do eterno, o povo do eterno, tem que estar amparado pela lei do eterno, que isso são os princípios morais do eterno, tanto princípios morais e princípios cívicos, que é pertinente ao homem. Todo aquele que tem o eterno como seu Deus, como seu Elohim, tem que estar submetido às suas regras, aos seus preceitos. Não podemos nós criar as nossas próprias leis, os nossos próprios achismos. E aqui o assunto é bem assim contundente, porque está falando justamente aonde também se dá muito no meio cristão hoje, se tornando até, de certa forma, algo normal, porque cada dia que passa, vemos uma notificação de algo que aconteceu no meio cristão, de uma família cristã, foi separação, foi traição, foi isso, foi aquilo outro, e muda de casamento, e muda de esposo, muda de esposa, e cria um casamento, e não deu certo, vai para outro casamento, e não deu, vai outro casamento. Então veja que é algo que temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado, meus amados irmãos e irmãs. Porque essa leitura que nós fizemos aqui, parece que o Eterno, quando estabeleceu essa lei, o Eterno estava querendo realmente sentenciar o homem, punir o homem. O final da lei, pela desobediência, sim seria a punição. Mas o intento, quando o Eterno cria sua legislação para o homem, não é para punir. Ao contrário, é para preservar a sua vida. É para preservá-lo, não é para punir. A punição se dará mediante, sim, a não obediência. É outra situação. Por isso que muitos não entendem a lei do eterno. Acha que a lei ela veio só para apontar o pecado do homem. Que a lei hoje só serve para escravizar o homem, para mostrar a falha do homem. Não. Não. A lei vai mostrar a minha falha, a lei vai mostrar o meu pecado, se eu não estiver buscando andar nos caminhos da lei. Se eu não estiver em harmonia com aquilo que o Eterno quer de mim. Então, automaticamente, a lei ela vai se tornar contra mim. Mas o princípio da lei do Eterno é preservação, não é condenação, meus amados irmãos. Isso é o que temos que entender. Porque muitos estão rejeitando a lei do Eterno e o mundo está virando essa bagunça.
O ambiente religioso está virando essa bagunça. É uma bagunça, sim. Cada um querendo ter o seu pedacinho, cada um querendo promover a sua participação e esquecendo de estar baseado nos princípios do eterno. Cada um criando as suas próprias leis, cada um criando os seus próprios dogmas, cada um criando as suas próprias legislações espirituais, porque achando que, não, eu acho que é dessa forma e é dessa forma que tem que ser, anulando aquilo que o Eterno falou. Será que a lei que eu quero criar é mais perfeita do que a lei do Eterno? É mais justa do que a lei do Eterno? Isso é o que vamos acompanhar nessa leitura. Prestem bastante atenção, porque talvez nós estejamos indo na contramão daquilo que o Eterno quer de nós, do seu povo. Aqui, quando se trata, vejamos que o Eterno fala para Moisés a tratar de um assunto, e era um assunto que o Eterno sempre estava advertindo o seu povo, né? Porque quando o Eterno estabeleceu as suas leis com Moisés, não era para que aquela lei fosse punitiva, não, mas protetiva. Porque o povo precisava de uma direção. O povo que estava saindo, tinha acabado de sair de um tempo de escravidão, um tempo de contaminação pagã, trazendo dentro de si alguns conceitos também. Então o Eterno queria preservar o seu povo, fazer um povo agora que tivesse uma dinâmica diferente, porque a partir daquele momento o povo haveria de ter a companhia do Eterno na sua caminhada. E para estar andando em conformidade, é necessário conhecer quais são os desejos, quais são os pensamentos, quais são as vontades do Eterno. E a vontade do Eterno era a preservação do seu povo, porque sabemos que o pecado traz essa separação. A dádiva, porque a lei foi uma dádiva, é um presente dado pelo Eterno para o povo. É uma partícula, é um percentual, aleluia, daquilo que representa a eternidade com o Eterno. Não podemos ignorar isso. Infelizmente, a igreja tem desprezado. Mas vamos voltar aqui à leitura, porque aqui está se tratando justamente de um ato, de um casal. E veja que do que se trata é do adultério. E o princípio do fator hoje, que temos muito, que vai trazer justamente uma separação, o princípio, o fator é o adultério, é a traição. Correto? É a traição. Ela é uma porta aberta justamente para que aconteça. Mas o Eterno, quando ele estabeleceu essa lei na cultura judaica, né? Na cultura judaica, eles trazem esse texto, né? Como uma atribuição justamente a infidelidade, né? A infidelidade. Mas não é tão somente isso. Veja o cuidado. É o que vamos entender aqui nessa leitura, que quando o Eterno estabeleceu, não era para a punição, não. Como eu falei, a punição viria de acordo com aquilo que quem ouviu não acatou. Mas o princípio dessa lei era a preservação do casamento, meus irmãos. É a preservação, não a destruição, não a punição. Isso vamos ver justamente, veja só, disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz, quando a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, de maneira que outro homem se tenha deitado com ela,
nem o conhecimento do seu marido, e o fato for oculto aos olhos do próprio marido, por ela ter contaminado em segredo, e não haver quem deponha contra ela, não por ter sido surpreendida em flagrante. Veja que a punição viria realmente para quem transgrediu. O que o Eterno estava estabelecendo aqui era uma punição, sim, era uma punição para quem transgredisse, para quem não honrasse, para quem desrespeitasse, para quem não cumprisse a aliança. Mas veja que tem dois pontos importantes. Tem dois pontos importantes aqui nessa leitura que precisamos pegar o princípio para a nossa forma hoje familiar. Entender o porquê muitas famílias cristãs têm sido desfeitas. Casamentos e mais casamentos, e não dá certo com um, e vai tentar com outro, e porque aconteceu isso, eu não aguentei mais, vou me separar. Veja que a nossa participação é muito importante na manutenção do nosso relacionamento, do nosso casamento. Aleluia! Veja o que diz o versículo 14. E o espírito de ciúmes vier sobre ele, sobre quem? Sobre o esposo. Claro, aqui está colocando uma afirmativa, tratando-se da traição da mulher, né? Traição da mulher, mas cabe ao homem também, meus irmãos. Hoje é muito fácil a gente olhar, apontar, mas o homem é o princípio, é como que eu falo aqui, era uma situação que estava sendo aplicada à mulher, adúltera, mas aplica-se hoje, o princípio serve tanto para o homem como para a mulher. Aleluia! E o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúme, e de sua mulher tiver ciúme, mesmo que ela não tenha contaminado. Olha só a situação que nos encontramos aqui. Olha o princípio que o Eterno destaca para o nosso tempo atual. Aleluia. A referência hoje, né, que nós vamos ter em questão de tantos divórcios, de tantas separações, porque não deu certo. Esse trecho, né, vai tratar justamente da mulher que, por causa da sua conduta, despertou suspeitas em seu marido. Veja só. O ciúme, ele vai ser gerado mediante alguma conduta, correto? Correto? Esse ciúme, ele tem duas vertentes, que às vezes também é preciso entendermos. Porque muitos falam, o ciúme é diabólico. Não. O ciúme faz parte. Esse ciúme não é esse ciúme doentio, um ciúme doentio que hoje muitos atribuem, né? Tá vendo? O ciúme é do diabo, a pessoa ciumenta. Não. Esse ciúme aqui está se tratando de um zelo. Não esse ciúme sem sentido. É um ciúme de zelo, de cuidado, de amor, de preocupação. Esse é válido. Então veja que é um ciúme que foi despertado no homem, eu digo agora trazendo, né, do homem ou da mulher. Às vezes a minha conduta vai produzir um ciúme na outra pessoa. Aleluia! Um ciúme que muitas vezes
pode trazer na sua mente pensamentos negativos, certo? Que isso vai começar a influenciar na nossa vida, no nosso casamento, vai começando a gerar suspeitas. Então, são condutas. Um ciúme não nasce do nada, esse ciúme de zelo, certo? Então, isso é que o Eterno se referiu aqui. E o espírito de ciúme vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes por ela se haver contaminado, ou seja, vai existir o ciúme, aquele ciúme que de repente a pessoa flagrou, viu, né, o ato, a pessoa traindo. Ele viu, gerou aquilo na pessoa, seja homem ou seja mulher, flagrou, viu. Porém, vai haver condutas que a pessoa não viu, mas a conduta daquela pessoa produziu o ciúme na vida do outro. Como assim? Imaginemos, vamos fazer uma análise hoje, no tempo atual de hoje. Eu vou me colocar como exemplo. Eu sou uma pessoa que dentro da minha casa, eu não tenho uma preocupação, eu não tenho assim um cuidado de como eu vou me portar, de como eu me visto, dos meus cuidados pessoais, assim por se dizer, né? Eu sou uma pessoa relaxada, certo? Mas, quando eu vou a algum lugar que não tenha tanta assim ênfase para uma apresentação mais elevada, eu começo a me produzir melhor. Uma suposição mais clara. Eu vou na padaria comprar um pão. Saio da padaria para comprar pão. Eu pego e começo a colocar minha melhor roupa. Eu começo a me produzir melhor e me arrumo daqui e me ajeito daqui e vou me detalhando e vou me ajeitando para ir numa padaria comprar um pão. Certo? Mas a pessoa que está comigo está me vendo e fala, mas para que isso? Você só está indo na padaria comprar um pão, mas por que se arrumar tanto? Veja que a minha conduta já produziu um pensamento, um ressentimento, um ciúme na outra pessoa. Ainda que seja realmente só para comprar um pão. Mas a minha conduta está gerando algo negativo. Estão entendendo? Então, veja que o ciúme de culpa, de certeza, sim, e existe o ciúme também que ele é produzido por uma conduta. Como ele fala aqui, e o espírito de ciúme de sua mulher tivesse o mesmo que ela não se tenha contaminado. Foi uma suspeita. Então ele começou a suspeitar pelo comportamento da pessoa. Que aquele comportamento sai um pouco do tradicional. Veja o zelo que o Eterno está tendo. Olhem o zelo, a preocupação, a nossa responsabilidade. Aleluia. E isso não tem tido não tem tido ação em muitos lares cristãos. Não tem tido essa preocupação, porque cada um hoje é independente, ninguém mais se preocupa um com o outro. Eu não tenho mais a preocupação se o meu comportamento, a minha atitude vai gerar uma desconfiança, um ciúme no meu cônjuge. Se está pensando é coisa da tua cabeça. Não, temos que ter cuidado, temos que ter responsabilidade. Se a minha conduta vai produzir isso na outra pessoa. Hoje é um casamento dividido, cada um pensando em si. O esposo fala uma coisa para a esposa não quer mais acatar.
A esposa dá um conselho, faz uma observação, o esposo não quer acatar. Então veja que não há mais o comprometimento de um para com o outro, é um individualismo. Isso é que o Eterno, quando estabeleceu essa lei, dá-se na tradição judaica a lei de soltar. Soltar na sua pronúncia, né, no seu sentido, é separada, afastada. Então, é justamente quando a pessoa começa a se separar, né? Ter uma vida separada. E, claro, separada aqui no sentido para, às vezes, aquilo que é ruim, né? Então, o Eterno já estava criando essa cerca de proteção para os casamentos, para os matrimônios, tanto para preservar a pessoa que estava sendo suspeita, e até para uma proteção para aquele que tinha a suspeita. Esse é o princípio dessa lei. Não é um princípio, o princípio não é a punição, não é a maldição, não. Porque isso vamos ver lá na frente. Aleluia. O versículo 15. Então esse homem trará a sua mulher perante o sacerdote e juntamente trará a sua oferta por ela, a 10ª parte de um efa de farinha de cevada, sobre a qual não derramará azeite, nem porá incenso, porque é oferta de cereais, de ciúmes, oferta memorativa que traz a iniquidade em memória. O sacerdote a fará chegar e a porá perante a face do Senhor. Em seguida pegará água santa num vaso de barro, e tendo tomado do pó que houver no chão do tabernáculo, o espargirá na água. Veja a sequência de como se dava justamente esse rito, né? Essa aplicação dessa lei. Porque mesmo que não houvesse, né, mesmo não havendo uma prova concreta que confirmasse a sua culpa ou inocência, né, a lei ela descreve um procedimento sobrenatural que ia revelar a verdade. Se a mulher tivesse pecado, ela e o homem envolvido seriam punidos. Né? A mulher está em destaque aqui, mas assim, se porventura houvesse tido realmente a traição, o adultério, quando a mulher fosse acometida pela punição dessa lei, tanto ela e quanto a outra pessoa que consumou nessa traição também iria punir, tanto a mulher como o homem, não era só ela. Deus é justo. Deus é justo. Então, iria revelar. Então, tanto o homem quanto a mulher seriam punidos com a morte. Caso contrário, ficaria provada sua fidelidade, resultando o amor e a confiança no casamento. Então, veja que, havendo essa execução da lei, se houvesse tido culpa, seria punido com a morte. Se não houvesse, foi apenas a suspeita do marido e realmente não houve o ato, a traição, aquilo que era para ser maldição, que era para ser juízo, ia ser revertido em bênção, tanto para a mulher e tanto para o casamento. Porque, olha, vejam só, vamos analisar num pensamento judaico, né? Porque é justamente, a gente não pode fugir, não podemos fugir do texto no seu contexto aplicado ao povo ao qual estava recebendo essa lei. Eu não posso pegar e trazer para uma aplicação atual, não. Não. Então, dessa maneira, o judaísmo enfatiza a verdadeira essência do matrimônio.
Isso é o pensamento judaico até os dias atuais. Ele não deve ser apenas um meio de satisfação dos desejos físicos, mas sim uma união sagrada, baseada na fidelidade e na pureza. Essa é a visão, essa é o conceito de um casamento hoje no meio judaico, no meio do povo do Eterno. Você chegar, não é que eles não tenham, os povos têm, mas veja que o comprometimento que eles têm para com um casamento é esse. Não é apenas um ato de uma união para a satisfação dos desejos físicos, mas uma união sagrada. E a base dessa união está na fidelidade e na pureza. Eles procuram, eles se esforçam para manter a fidelidade, a pureza nos seus casamentos. Então, este era o único julgamento na Torá que dependia de uma manifestação divina direta. Então, a aplicação, quando se dava esse julgamento, a punição divina era direta. Era a intervenção de Deus diretamente no casamento. O milagre ocorria enquanto o povo judeu mantinham, veja só, o milagre ocorria enquanto o povo judeu mantinha um nível elevado de espiritualidade e merecimento. Alguns até mas a gente não tem merecimento de nada. Realmente, olhando a grosso modo, não. Mas esse merecimento que o Eterno observa no ser humano é a sua dedicação. Mesmo o homem sendo falho, mesmo o homem sendo errante, imperfeito, ele começar a entender os princípios do Eterno, e mesmo ele sabendo que ele pode falhar, mas ele está se esforçando, está buscando. Amém? É isso que o Eterno vai estar olhando em nós. Por isso que em alguns textos, quando o Eterno olha e vê uma forma de justiça no homem, alguns vão dizer, mas o homem não é justo, quem justifica é Deus, o homem não é justo. Sim, mas Deus, quando ele atribui uma justiça no ser humano, é porque ele observou algo que ali voluntariamente o homem ele tem se esforçado para aquilo. Tem lutado. Aleluia. Então, enquanto o povo se mantinha um nível elevado de espiritualidade e merecimento, com um declínio espiritual da nação durante o período do segundo tempo, esse processo foi descontinuado. Então, veja que aqui ainda o Eterno estava buscando manter essa base familiar, mas é decorrente que, quando vemos as leituras, o Eterno sempre confrontando em relação à promiscuidade sexual, né, a prostituição sexual, ao adultério. O Eterno sempre combatendo. E sempre o homem, o povo estava recorrente, né, nessas práticas. Então, o objetivo desse ritual era duplo: prevenir o adultério. Veja só, era uma como colocando uma placa de advertência, né? Prevenir o adultério e fortalecer os laços de confiança entre o marido e a esposa. Porque, veja, e é isso que, se pararmos para analisar, enquanto a igreja despreza os princípios das leis de Deus, alegando que não tem mais necessidade e que hoje vivemos pela graça e somos salvos pela graça e a lei ficou lá para o passado, é onde nós vamos ver essa decadência nos dias atuais, principalmente no meio cristão. Aquilo que o Eterno falou que não era para fazer, que não era aceitável, o homem está fazendo. Um casamento que não poderia ser dissolúvel, hoje, por qualquer coisa, o casamento está sendo desfeito. Por quê? Porque os princípios da lei do Eterno não são mais aceitos. Nós criamos as nossas próprias leis para servir o Eterno. Então veja que o objetivo tinha essa dupla função:
tanto sim de punição para punir o adúltero, mas também, no contrário, para é, aumentar, fortalecer a união familiar do homem, do esposo para com a esposa. Psicologicamente, quando um homem passa a suspeitar da fidelidade da esposa, é difícil que volte a confiar. É como a gente fala, né? Perdeu a confiança uma vez, já era. Mesmo que um tribunal declare sua inocência, as decisões jurídicas nem sempre são suficientes para mudar os sentimentos humanos. Apenas o julgamento vindo de Deus poderia ser suficiente, persuasivo. Então, por isso que o próprio Eterno se dispôs a isso. Porque essa ação vinha direta, não era o homem punindo. Veja que a ação não era o homem punindo ou justificando, era o próprio Eterno. A punição vinda do homem era quando tinha um adultério, era pego, era o apedrejamento. Aqui não, aqui era uma ação diretamente vinda do Eterno. Então, quando acontecia, realmente não tinha como o homem duvidar, não tinha como o homem negar. Mesmo que a desconfiança não tivesse tido testemunhas, o Eterno era testemunha. Porque se a pessoa realmente não cometeu, aquilo que era para ser bênção estava sendo revertido, aquilo que era para ser maldição estava sendo revertido na bênção, porque o Eterno estava justificando, dizendo, não, ela é inocente. E aquilo trazia harmonia novamente ao lar. Quando Deus revelou a Moisés as diretrizes sobre esse julgamento, se o homem e uma mulher tivessem ficado sozinhos por tempo suficiente para que um pecado pudesse ocorrer, e o marido já houvesse alertado a esposa para não se encontrar com um determinado indivíduo devido ao seu comportamento suspeito. Aqui é onde fala justamente, como eu falei no início, da conduta. Mas ela ignorasse o aviso, duas testemunhas poderiam confirmar que os dois estiveram juntos em uma situação comprometedora. Contudo, caso não houvesse evidências concretas do adultério, o teste da soltar, que é como tido essa lei, seria realizado. Ou seja, havendo a testemunha, essa lei aqui não era aplicada, porque a lei seria aplicada mediante o que? As testemunhas que viram. É como a gente vê justamente no caso dos apedrejamentos, né? Que as testemunhas viram e denunciaram, então não havia essa lei. Essa lei ela foi justamente dada para inocentar e não a primeira modo para a punição, mas para a inocência. Porque vejam só, imaginem, mesmo que não houvesse testemunhas, mesmo que não houvessem testemunhas, mas a pessoa em si cometeu o adultério, o marido suspeitou, o marido, pela conduta, desconfiou, levou ao sacerdote essa sua desconfiança. Vejam só, a mulher sabendo da punição que haveria se ela tomasse a água, que seria decretado a culpa ou a inocência. Imaginem vocês agora, será que ela iria tomar essa água? Será que ela iria beber dessa água? Obviamente que não, meus irmãos. E veja que o Eterno, ele é tão soberano, amoroso, misericordioso, que segundo relatos, segundo bases judaicas, essa lei, por mais que ela foi colocada para ser aplicada, nunca houve a aplicação dela. No sentido de quê? De juízo.
Porque a pessoa que sabe que pecou, ela não iria beber dessa água. Ou ela iria embora, ou ela iria abandonar o esposo, iria abandonar o marido, porque ela sabe que se ela bebesse, ela iria morrer. Então, segundo conta os relatos judaicos, essa lei do juízo não. Mas da inocência, sim. Porque a mulher que realmente, por mais que foi acusada, por mais que ela teve a insinuação, ela ia tomar da água para provar ao marido que ela é inocente. Quer seja por calúnias que levantaram, ela iria tomar. E aquilo que se ia reverter em maldição era bênção na vida dela. Vejam que a proteção do Eterno era essa. Porque o Eterno agindo, automaticamente, aquele que tinha a suspeita iria ver que realmente ela era inocente. E não só no sentido físico da inocência, de ser inocente, mas ia gerar bênçãos no meio da família. Porque milagres iriam acontecer. Vamos ver aqui mais na frente. Com todo caso, não houvesse evidências concretas do adultério, o teste da SOTA seria realizado. Se houvesse uma única testemunha que comprovasse o pecado, o teste não seria necessário. Da mesma forma, se a mulher tivesse sido coagida, ela seria considerada inocente. O ritual também não se aplica caso o próprio marido houvesse cometido o adultério. O marido levava a esposa ao grande Sanhedrin, que era uma comissão, a mais alta corte judaica, composta por 70 juízes. Os juízes então questionavam a mulher: você cometeu pecado com um homem, com quem esteve? Então, assim, chegava a denúncia da suspeita. Então, esses juízes chegavam para a mulher e faziam os questionamentos. Se ela negasse, era informada de que passaria por um teste que provaria a verdade. Então, se ela tendo a consciência de que realmente ela não cometeu, ela é inocente, com certeza ela ia dizer que não cometeu. E ela estava disposta a tomar da água, a passar pelo teste. Mas, do outro lado, se a pessoa falasse que não, e ela também ia ser submetida ao teste. Então, veja que, segundo eles relatam, que a parte negativa nunca foi aplicada. A parte do juízo nunca foi aplicada. Porque até então, isso era a proteção para que eles, por terem esse zelo no matrimônio, eles não se arriscariam a fazer. A mulher era conduzida ao Kohen, ao sacerdote, que preparava uma mistura especial de água, utilizada para revelar a verdade sobre sua conduta. Foram as instruções que o Eterno passou, como seria feita essa mistura. A água era retirada do quior, a bacia do tabernáculo, e misturada com poeira do solo, né? O quior havia sido feito a partir dos espelhos de cobre que as mulheres judias ofereceram como doação. O uso dessa água no ritual lembrava a mulher de que as judias no Egito haviam sido fiéis a seus maridos, contrastando com a suspeita que agora recaía sobre ela. Então, tudo aquilo, conforme ia sendo aplicada, o sacerdote ele ia relatando o que representava cada ação daquela, para que viesse à memória, se a pessoa realmente tivesse cometido, o quanto ela tinha se afastado dos princípios do Eterno, o quanto ela estava sendo realmente, estava fora, tinha saído dos princípios do Eterno. A poeira simbolizava a fragilidade da vida e a mortalidade, servindo como um lembrete. Todos retornarão ao pó. E ele falava: arrependa-se antes que seja tarde. Então, tudo aquilo ia sendo memorizado, aquilo ia sendo falado, para que ela tivesse ciência do que o porquê estava sendo
condenada. O Corém, né, o sacerdote, então declarava: escreverei em um pergaminho os versículos que falam sobre açotar, né, os relatos da conduta, nos quais está contido o nome de Deus. Nessa escrita que eles estavam ali descrevendo, eles também colocavam o nome do Eterno. E no final, apagarei essas palavras na água e você deverá bebê-la. Então, tudo aquilo que era escrito, né, era feito com tintas, né, ali nos pergaminhos, tal, era feita toda a escrita que era devido para aquela sentença, e naquela água que estava sendo preparada, já estava preparada a água, tinha colocado pó do chão ali, misturado, e esse pergaminho, ele era colocado dentro desse copo também. E com aquela tinta a qual foi escrita, a água apagava do pergaminho, e aquela tinta ficava contida dentro da água. Vejam só a situação, né? Vejam só. Aí podemos analisar, nossa, como Deus é cruel, Deus. Não, como eu falei, isso é a preservação do casamento, meus irmãos. Quem não quiser passar pelo juízo, quem não quiser passar por aquilo que realmente vai se tornar maldição na nossa vida, é bom cumprir aquilo que o Eterno falou. Amém? Então ele iria escrever o nome de Deus, e apagarei essas palavras na água, e você deverá bebê-la. Se a mulher fosse culpada, a água provocaria inchaço em seu corpo, enfraquecendo seus membros e causando sua morte. Caso contrário, nada lhe aconteceria. E esse juízo, se a pessoa fosse culpada, já era. Se realmente a mulher tivesse culpa, como se diz no cartório, já era. Né? Não tinha segunda chance. Mas se não, aquilo que era para ser maldição, veja o inverso do que iria acontecer. Este episódio traz uma grande lição. Deus permitiu que seu nome fosse apagado para restaurar a paz dentro de um lar. Então, a representação de que, segundo isso, a tradição, né, judaica que eles trazem, por isso que é bom, antes de falarmos qualquer coisa relacionado às práticas, ao que os judeus fazem, aos rituais, é bom entendermos, né? Entendermos. Porque às vezes eles estão praticando aquilo que realmente é considerado pelo Eterno e nós desprezando. E às vezes nós estamos fazendo algo que não está de acordo com o Eterno, né? E achando que estamos fazendo para o Eterno, que é bonitinho, não, mas é para o Eterno, mas está de acordo com o Eterno. Então, temos que ter cuidado, tá? Então, segundo a tradição deles, o nome do Eterno foi escrito, e isso alegava o quê? Olha, se é para trazer o bem, se é para trazer a harmonia, a paz novamente entre vocês, eu até permito meu nome ser apagado. Isso quer dizer o quê, meus amados irmãos e irmãs? O Senhor, né, segundo o Eterno, segundo isso, estava se dispondo, né, ter seu nome ali naquele momento apagado em prol da restauração do lar, do casamento. Isso é o amor do Eterno. Isso os atributos do Eterno, e aonde hoje muitos desconsideram, fazem esse ato, fazem esta aliança do casamento, né, tão banalizada hoje, né, não querendo mais ter a mesma cuidado, o mesmo zelo. Assim, maridos e esposas devem estar dispostos a abrir mão de sua honra pessoal para preservar a harmonia conjugal. Isso é o exemplo. Isso é o que temos que ter hoje. Mas muitos de nós hoje não queremos, né? É mais fácil separar, é mais fácil se divorciar por uma suspeita, né? Por um ciúme doentio. Esse sim, esse tem que ser desprezado, mas um ciúme de zelo,
de um cuidado, aí o outro já acha que o homem está implicando, ou a mulher está implicando, a mulher está querendo ser intransigente e, sabe, querendo prender. Se, segundo essa cultura, o próprio Eterno permitiu seu nome ser apagado para trazer, restaurar a paz no lar, porque eu não posso abrir mão da minha honra pessoal para preservar a harmonia do meu relacionamento. Amém? Durante o procedimento, o sacerdote desatava o cabelo da mulher, um ato simbólico para demonstrar que ela havia se desviado da conduta adequada de uma mulher judia casada. Então eles zelam muito, eles prezam muito por isso. Então quando vemos, né, as suas vestimentas, isso eu falo do povo judaico, né? As suas vestimentas, as mulheres, o seu recato, né? O seu cuidado, tudo tem uma base bíblica, tudo tem um princípio civil e moral do Eterno. Eles não fazem porque eles acham bonito, porque querem, não. Porque eles procuram se dedicar ao que o Eterno quer. Amém? Então, o fato de quando o sacerdote tirava, né, assim que elas usavam os lenços, né, nas suas cabeças. Então, quando a mulher ia dentro do sacerdote e o sacerdote desatava o cabelo da mulher, deixava o cabelo da mulher à mostra, isso era uma desonra para ela, né? Isso era uma desonra. Então, representava justamente o ato do adultério, essa desonra, que ela realmente tinha sido desconfigurada, né? Tinha sido desconfigurada. Vejam só um detalhe aqui. A Torá ensina que, veja só a responsabilidade que eles têm no casamento e relacionado com a sua esposa. Sua esposa será como uma videira frutífera dentro do lar, e seus filhos como ramos de oliveira ao redor da mesa, né? Isso é um texto bíblico, né? Que muitas vezes nós lemos, né? No livro de Salmos, né? Mas a gente lê, não entende, não compreende e muito menos aplica em nossas vidas. Esse versículo representa as bênçãos concedidas à mulher, que agem com recato, né? Então hoje a gente lê que a mulher, sua esposa, será como uma videira frutífera, amém, todo mundo dá glória a Deus, mas vejam só do que se trata, né? Esse versículo representa as bênçãos, sim, do Eterno, concedidas à mulher que age com recato. Não é para qualquer mulher, não é para qualquer esposa. Não podemos aplicar uma bênção para qualquer esposa. É uma mulher que tem um comportamento, uma conduta diferenciada, né? A mulher que age com recato, reservando sua beleza para o marido. Aquelas que cobrem seus cabelos com modéstia são dignas de filhos que se destacarão tanto nos estudos da Torá, tanto quanto como comerciantes justos, pois a oliveira simboliza uma descendência próspera e duradoura. Então veja que o cuidado, a representação do Eterno com essas aplicações morais, né, das suas leis, ela tem um princípio, né, eterno. Por isso que não podemos desconsiderar nenhuma. Amém? Após a advertência final daquilo que o sacerdote foi posto, falou as leis, falou do que estava acontecendo, né? E após a advertência final, o sacerdote escrevia os versículos sagrados num pergaminho e apagava as palavras na água. Se a mulher fosse culpada, seu corpo incharia e sua morte seria decretada. O homem com quem ela pecara também sofreria a mesma punição, ainda que não tivesse ingerido a água. Então a mulher estava sendo punida ali, caso aconteceu realmente o adultério. Naquele momento ela estava sendo decretada, estava sendo julgada e punida com a morte. E o que estava com ela também, mesmo que não estivesse ali presente em outro lugar, estava sendo cometido também. Amém?
Por outro lado, se ela fosse inocente, a água não lhe causaria nenhum dano. Pelo contrário, ela seria recompensada. Olha só como entendemos o princípio, né? Isso é entender os princípios das leis de Deus, não como punição, mas como preservação da vida e como bênção. Olha só, se caso a mulher, mediante toda aquela situação, fosse beber água, que a água para o que era culpado seria condenação, para ela que era inocente, olha o que iria acontecer. Pelo contrário, ela seria recompensada, sendo inocente. Na sua saúde se fortaleceria, seu semblante se tornaria mais radiante, e caso fosse estéril, ela passaria a conceber filhos. Além disso, o Eterno poderia conceder-lhe um filho justo e especial. Acha que aquilo que fazemos ao Eterno, que nos dispomos, que buscamos com singeleza de coração, com amor, com dedicação, com sinceridade, acha que é em vão? Acha que o Eterno não abençoaria ou abençoará? Se realmente procurarmos sermos esses justos na terra, diante dos olhos do Eterno, nas nossas condutas, acha que não há recompensa? Muitos dos que presenciavam esse evento tomavam a decisão de se abster do consumo de vinho, temendo que o álcool pudesse levá-los a cometer erros semelhantes. Então veja assim que é, é, havendo a questão realmente da culpa, houvesse a questão da culpa, automaticamente aqueles que estavam ali vendo, sabendo que o vinho, né, eles colocaram o vinho aqui, porque o vinho não é pecado, né, como muitos sabem, não, isso é outro assunto para depois, mas assim, o consumo elevado, muitas vezes, do vinho, poderiam levá-los a cometerem esse ato contra o Eterno. Então, por si só, eles por si só eles tomavam a decisão de que não, eu vou me abster do vinho, eu não vou beber mais vinho, para que de repente não aconteça que num momento esse vinho se eleve na minha mente e eu venha cometer o erro, o ato, né, do adultério. Então vejam assim a preocupação que eles têm, o recato, o zelo que eles têm para, assim, o máximo possível fechar as possibilidades de pecar contra o Eterno. Amém? Por essa razão, o Eterno instituiu as leis do Nazireu, o Nazir, né, que é a lei do Nazireado, que está atribuído justamente, isso vamos ver depois, a lei do Nazireado, né? Essa lei, né, do Nazireado, que depois temos referências, né? Mas o zelo, né, o cuidado, o povo sempre buscou, mesmo errando, né? Mesmo errando. Vemos nos relatos posteriores, o povo sempre estava recaindo, né? Recaindo naquilo que o Eterno sempre orientava para não fazerem. E hoje não é diferente no nosso tempo também, né? Não é diferente. Porém, os exemplos, né? Os exemplos servem justamente para que possamos, né? Possamos aprender, né? Aprender de uma forma positiva e não negativa. Então, o texto aqui vemos o cuidado, né? O cuidado do Eterno. Por mais que o fim, quando olhamos a grosso modo, de uma forma rígida, né? Como se dava a condenação através da morte, né? Mas o ponto a observar é o cuidado. Isso serve para toda a lei do Eterno, né? Toda a lei. O cuidado que ele tem
quando estabeleceu a lei, é justamente para que o homem fosse preservado, né? Preservado, cercado dessa proteção ao obedecer, ao ter cuidado, a fazer realmente aquilo que o Eterno ordena. E por lado aqui relacionado ao casamento, tão somente esse cuidado, né? Esse cuidado de trazer a paz e a harmonia. E no meio cristão vemos, infelizmente, casos acontecendo na sua proporção, sim, né? Na sua devida proporção, existem fatores em conjunto, né? Fatores em conjunto que a gente não pode generalizar, precisa sim ser tratado, cuidado, estudado, a tomar as decisões, né? As decisões. Mas se olharmos como exemplo esse relato bíblico ao qual lemos aqui, de certa forma podemos diminuir muito as incidências de divórcios, de confrontos dentro de um casamento, que não parte apenas do nosso semelhante, mas muitas vezes de nós, é o nosso comportamento, como vimos relatos, né, que às vezes uma conduta gera ciúme, sim, né, gera um zelo maior e às vezes o meu orgulho, o meu posicionamento não quer ceder a isso, acha que é normal, que é coisa da cabeça do outro, que o outro está pensando demais, mas o cuidado de a minha atitude ter gerado esse tipo de pensamento, eu tenho que parar, né, analisar e, se possível for, mudar a natureza da minha conduta, porque se está gerando esse desconforto, aquele que é parte da minha vida, que está em harmonia na mesma comunhão, né? Tratando-se do casamento, por que não eu, eu me colocar, né? Me colocar em referência menor em prol do bem-estar do meu próximo. Isso é harmonia. Isso é fazer parte do mesmo corpo, né? E ao contrário é o que vemos, né? É mais fácil eu desfazer, eu desistir de um algo do que lutar por aquilo, né? Do que lutar por aquilo. E deixar que meus pensamentos, as minhas desconfianças sejam maior do que a busca em trazer a harmonia, né? E isso foi o que o Eterno estabeleceu com essa lei, a lei de soltar da mulher adúltera, né? Como temos, né? Mas se mudarmos nossa conduta quanto a isso, né? Nos submetermos a esse julgamento, né? Aqui simbolicamente tratado diante do sacerdote, mas assim, nos depararmos de um para com o outro e buscarmos essa harmonia em Deus, porque quem vai definir, quem vai dar o veredito final é Deus, não é o homem, né? Assim como era aqui nessa causa, né? Nesse julgamento. Quem definiu, quem iria trazer os parâmetros era o Eterno. E por que não chamar ele também nesse momento de dúvida, de incertezas, para que ele julgue a nossa causa? Claro, sim, também o julgamento que ele fizer, sermos suficiente em aceitar, né? Em aceitar e não já ter em preconcebimento a definição de que não dá mais, não quero mais, não vou mais, porque isso é o que acontece, né? Isso é o que acontece. Às vezes Deus quer restaurar, mas o ego do homem não quer mais, já definiu que não quer mais, que não dá mais. Então aí já parte para outro âmbito, né? Outro âmbito. Mas se Deus quer restaurar, é porque Ele quer fazer novo. Então cabe a mim e a você aceitar, né? Aceitar.
e trazer os parâmetros, os princípios das leis de Deus para o nosso meio. E não ficarmos desprezando, e não ficarmos achando que não precisa mais. Porque em cada leitura que fazemos da palavra do Eterno, da sua lei, nós nos fortalecemos mais para termos essa lei como uma blindagem, como uma cerca de segurança para a nossa vida, quer seja financeira, quer seja material, pessoal, familiar, espiritual. Então, a lei do Eterno serve para isso, para nos proteger e não para nos condenar e nos julgar. Agora sim, se estivermos do outro lado, fazendo o que é negativo, com certeza, ela sim vai ter a ação de julgamento e de juízo. Amém? Então, meditem, reflitam, né, no que lemos hoje, aprendemos hoje, e no meio da nossa família, daquilo que temos estabelecido como família, como casamento, se realmente a nossa conduta não é o que tem gerado esse conflito. Será que realmente não é momento de mudarmos a nossa conduta, né, para preservar o nosso cônjuge, né, e não pensarmos apenas em nós mesmos, porque não estamos só, somos um só em uma só carne. Amém? Que o Eterno abençoe e até o próximo vídeo.